Bom, vamos começar então. Perdemos alguns minutos. Na última aula eu introduzi o assunto de compressão, não é isso? Falando um pouco generalidades. E depois comecei a falar para vocês sobre um esquema de codificação bastante simples, mas que é historicamente importante e também dá uma ideia de, quer dizer, em primeiro lugar, de como é que funciona esse negócio de compressão, apesar de que hoje em dia a gente usa métodos bem mais sofisticados. E, em segundo lugar, também uma aplicação de algumas coisas que vocês já viram. Por exemplo, nós vamos voltar a ver a árvore binária aqui. Então, é um assunto interessante em si. Na última aula, eu falei para vocês, quer dizer, eu dei um exemplo meio reduzido, porque é mais fácil de dar exemplos, para não ter que desenhar, fazer figuras muito grandes. Eu supus que nós temos um alfabeto de apenas 6 letras, de A até F, certo? E eu supus que nós temos arquivos nos quais a frequência dessas letras é dada por esses números, em percentagem, 45%, 13%, etc. Ou seja, em média, um arquivo tem essa percentagem de letras. Na realidade, se a gente supõe que o arquivo contém texto, para qualquer língua, a gente pode calcular essas percentagens. Para texto grande, as percentagens, em geral, se mantêm. Tanto faz qual é o texto. É claro, se o texto for muito pequeno, às vezes pode não dar exatamente isso. Mas vamos supor, então, que são essas as percentagens, com esse alfabeto pequeno. E eu falei que nós poderíamos, por exemplo, uma codificação que é análoga àquela que é normalmente usada, sem compressão, é representar cada letra por um número fixo de bits. Nas codificações comuns, aquela que a gente usa em geral, que é a ISO 88591, cada letra é representada por 8 bits, ou 1 byte. É natural que a gente use um byte fixo, apesar de que, bom, no caso de alfabeto português, na realidade a gente precisa mais do que 127, então a gente usa, 1 byte tem 256 possibilidades, 2 à oitava, certo? Mas como nós estamos usando aqui um alfabeto mais reduzido, na realidade 3 bits bastam para representar cada caractere. Não é isso? Porque 2 à terceira dá... Quanto dá? 8, não é isso? Como são 6 letras, 8 possibilidades dá. 2 bits não dariam, porque seriam apenas 4. Tá? Então, se a gente usar o análogo da codificação comum, nós poderíamos adotar, por exemplo, essa codificação. 3 zeros representaria a letra A, 001 letra B, e assim por diante. Na realidade, isso aqui é a sequência de números binários de 0 até 5. Tá certo? Entretanto, a gente poderia, sabendo que nós temos essas frequências, tá? A gente poderia usar uma outra codificação de tamanho variável. Representar a letra A, que é a mais frequente, por apenas 1 bit, 0. A letra B e a letra C, que são menos frequentes um pouco, mas ainda bastante frequentes, por 3 bits, o D também. E aí D e F por 4 bits. Então, o comprimento máximo agora aumentou. Antes a gente tinha letras de 3 bits apenas, agora nós temos letras até de 4 bits. Mesmo assim, é fácil ver, a intuição também diz, né? Puxa, quase metade das letras vai ocupar apenas 1 bit. Tá certo? Então, vai ver que compensa. Tá? E realmente, fazendo as contas e usando essas percentagens, se a gente tem um arquivo que tem 100 mil caracteres, desses caracteres aqui, 45% deles serão letra A, portanto, ocuparão, nós teremos 45 mil bits para a letra A, tá certo? 13%, ou seja, 13 mil caracteres, ocuparão, na realidade mais do que 13, são a soma disso aqui, 13 mais 16 dá 29, 41%, certo? Ocupará 3 bits. Então, 41 mil caracteres ocuparão 3 bits. 3 vezes 41 dá tantos mil bits, tá certo? E, finalmente, 14% desses caracteres, ou seja, 14 mil caracteres, serão representados por 4 bits. Fazendo as contas, se a gente usasse comprimento fixo, daria 300 mil bits, 3 bits por caractere, e usando esse comprimento variável, dá 224 bits. Okay? Ou seja, nós teríamos uma economia de cerca de 25.000% na representação. Ok? E essa é a ideia básica, justamente, da codificação de Hoffman. Só que a gente precisa ver agora como é que a gente acha essa representação. E como vocês já observaram na última aula, essa representação não é arbitrária. Por exemplo, eu não tenho nenhum
eu não uso, nenhuma letra é codificada apenas com um bit 1. Por quê? Porque aí daria confusão na hora de codificar. Quando a codificação é de tamanho fixo, a gente pega de 3 em 3 bits e sabe qual é a letra. Certo? Quando a codificação é do tamanho variável, precisa tomar cuidado para saber onde termina a codificação de uma letra. E como tem letras que começam com 1, nós não podemos usar a codificação 1 sozinha. Tá certo? Ou em outras palavras, essa representação tem o que a gente chama de... nenhuma letra é prefixo da outra letra na sua representação. E tem que ser assim, tá bom? Então vamos olhar um pouquinho as ideias que temos aqui. Notem, primeiro vamos olhar a codificação usando código fixo, tá? Que eu coloquei aqui. Notem que ela pode ser, a maneira de codificar e decodificar pode ser representada por uma árvore binária, certo? A raiz representa 100% dos caracteres, ok? E aí todos os nós, todas as arestas são rotuladas com um dígito. A aresta esquerda sempre com 0 e a aresta direita com 1. Não precisa nem ser nem explícito, está implícito esse rótulo, tá? Então, se eu descer pela esquerda, 0, se a gente olhar aqui os dígitos representados com o primeiro dígito 0, são 4 dígitos. Se a gente somar as suas frequências, as percentagens, vai dar 86%. Só voltar à tabela anterior e olhar os 4 primeiros. Acreditem que dá 86%. Certo? É só somar. Bom, mais fácil somar esses dois e subtrair de 100, não é isso? Aqui dá 14, portanto, o resto dá 86. Obviamente, os caracteres que começam com 1, a percentagem dá 14. Certo? Então, eu coloquei nos nós essa informação sobre a soma das percentagens, tá? E agora, continuando da mesma maneira, se o primeiro dígito é 1 e o segundo dígito é 0, certo? De novo, olhando, são 2 caracteres que começam com 0, 0, não é isso? A e B. A soma das suas percentagens dá 58. 0, 1 também são 2 caracteres, só que a soma das percentagens deles dá 28. Ok? E assim por diante. Tá? Se a gente descer mais um nível, mais um 0, notem que o caminho que eu peguei aqui, esquerdo, 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 quer dizer 0, 0, 0. Tá? Então a gente cai na letra A. Sua percentagem é 45. Tá? 0, 0, 1, da letra B e assim por diante. Para chegar na letra F, por exemplo, o caminho é 1, 0, 1, que é exatamente a representação de F. Certo? Então, essa representação pode ser, essa codificação pode ser representada por essa árvore. E se eu, por exemplo, quiser decodificar uma cadeia, ok? Bom, em primeiro lugar, codificar. A, B e C. Bom, A é 0, 0, 0, B é 0, 0, 1 e C é 0, 1, 0. Tá? Então, a cadeia representativa será essa. Para decodificar, a mesma coisa. Na realidade, para decodificar é fácil. Eu posso usar a árvore e percorrê-la. Primeiro dígito é 0, portanto, eu começo na raiz. Primeiro dígito é 0, eu venho para cá. Segundo dígito é 0, eu venho para cá. Terceiro dígito 0, venho para cá, achei a letra A. Então, o primeiro caractere é A e eu sei que acabei essa letra. Aí eu recomeço na raiz. Primeiro dígito é 0, venho para cá. Segundo dígito é 0, venho para cá. Terceiro dígito é 1, venho para cá e eu tenho um B. Certo? E assim por diante. Obviamente, para pegar o C, eu cairia aqui. Está claro isso? Notem que, na realidade, eu fiz depressa para vocês não perceberem, certo? Mas é fácil decodificar. Mas como é que eu acho a codificação nessa árvore? Notem que eu teria que explorar a árvore inteira para achar a codificação de A, porque eu não sei a priori onde está. Aqui, por acaso, está em ordem alfabética, porque as frequências foram atribuídas dessa maneira. Tá? Na realidade, para poder fazer codificação, eu teria que ter um vetor indexado com as letras, certo? Por exemplo, letra A, e aqui, por exemplo, o apontador para cá. Ou, simplesmente, uma outra tabela que me diz, olha, A é 0, 0, 0, B é 0, 0, 1 e assim por diante. Na realidade, isso é mais simples, certo? Mas a decodificação é fácil de ser pela árvore. Tá? Vocês vão perguntar, puxa, por que complicar tanto, né?
essa tabela aqui bastava, né? Ter uma tabela numa direção, outra tabela na outra direção. É verdade, tá? Eu poderia ter uma outra tabela indexada com esses números de 0 a 5, isso aqui são números binários. Cortar aqui em pedacinhos de 3 bits, indexar a tabela e achar o equivalente, a letra equivalente, tá? Mas eu fiz isso de propósito, porque com isso aqui a gente vai entender agora o caso de código variável. Certo? Então vamos passar para a próxima transparência. Aqui está o código variável. Eu não falei para vocês ainda como eu achei esse código, tá? Daqui a pouco nós vamos ver a construção. Estão aqui as letras e o código que eu achei. Notem que essa árvore segue exatamente o mesmo princípio. Letra A representada por um 0. Então, da raiz, se eu pegar o 0, eu caio na letra A. Tá certo? Letra B representada por 1, 0, 1. 1, 0, 1. Achei o B. Letra C, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Achei o C. E assim por diante. Tá? Letra D, o que aqui? 1, 1, 1. Claro, então o princípio de representação é exatamente o mesmo. E os valores que estão nos nós, na árvore final eles nem precisam estar. Isso é mais para nós conceitualmente. Tá? Para a gente ver quais são as percentagens, as frequências das letras estão aqui nas folhas. Quer dizer, cada folha aqui está acompanhada da sua frequência. De novo, isso, na representação final dessa árvore, isso não é necessário. Aqui está mais para a gente ver conceitualmente o que esses números representam e também porque isso vai aparecer na construção dessa árvore de maneira ótima. Daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente faz. Mas o importante também é entender essas percentagens. Notem que cada número que está no nó aqui, ele representa a frequência somada das letras que estão abaixo desse nó. Por exemplo, esse nó aqui corresponde às letras F, E e D, não é isso? Qual é a frequência somada delas? É 5 mais 9 mais 16, dá 30. Tá certo? 55, obviamente, a frequência de todas essas letras, tá? E 100 a frequência de todas as letras do nosso alfabeto. Certo? Então, cada subárvore corresponde à frequência de um conjunto de letras. Em particular, pode ser uma letra só. Tudo bem até aqui? Notem que essa mesma árvore pode ser usada para decodificação facilmente. Está aqui. O ABC seria representado por essa cadeia, certo? Como é que eu faria para decodificar? Eu começo aqui, sigo o 0, né? 0. Cheguei aqui e eu noto que uma folha. Portanto, já tenho a letra A. Aí eu recomeço a partir da raiz. Pego 1. 1 eu venho para cá. 0. Venho para cá. 1. Venho para cá. Caí numa folha. Portanto, é a letra B. E assim por diante. De novo, começo na raiz. Certo? 1. Venho para cá. 0. Venho para cá e 0 novamente. Caí no C. Então é fácil usar essa árvore para decodificação. Para codificar, obviamente, eu posso precalcular. Certo? E para cada letra, simplesmente colocar na tabela o código correspondente. Como está aqui, essa tabela. Tudo bem? É fácil codificar e decodificar. E como essa própria árvore indica, e a anterior também, nenhuma letra é prefixo da outra. Certo? Para que fosse prefixo, nós teríamos que continuar a partir de uma dessas letras. Uma outra letra, mas isso não acontece aqui. Tudo bem? Bom, agora eu vou afirmar uma coisa que é o seguinte. Essa codificação é a melhor possível, é uma codificação entre as melhores possíveis para esse alfabeto e essas frequências. Ou seja, eu não vou dizer que essa codificação é única. Por exemplo, se eu trocasse a codificação de F com E, obviamente dava na mesma, não dava? Simplesmente seriam códigos diferentes, mas as letras ainda ocupariam quantos? 4 dígitos binários, 4 bits cada uma. Portanto, no cômputo final de comprimento do arquivo comprimido dava na mesma. Concordam? Então isso eu poderia trocar, certo? Poderia trocar mais coisas, tá? Poderia trocar os ramos da árvore. Colocar 1 aqui e 0 aqui. Não tem problema. Tá
certo? O que interessa é o comprimento de cada representação. Então, essa árvore não é única, tá? Mas entre as árvores que eu posso ter, ela é uma árvore ótima. Ou seja, não existe nenhuma outra árvore que daria aquele comprimento médio do arquivo menor do que esse. Isso dá para mostrar, fazer uma prova rigorosa até, nós vamos ter que usar simplesmente a intuição, tá? Mas agora vamos ver como é que... Agora veja bem, não é uma atribuição qualquer. Obviamente, eu caprichei alguma coisa aqui ao atribuir 0 ao A, mas não é suficiente simplesmente pegar as nossas frequências, tá? E atribuir alguma coisa nessa ordem. Porque note que aqui eu usei um dígito, tá? Mas por que, por exemplo, B, que é maior do que os outros... Não, D, que é maior do que os outros, eu não usei, por exemplo, um 0, 2 dígitos, ou um 1. Certo? Poderia ter usado um 0 e começar os outros com um 1, para não fazer confusão, não é isso? Por que não deu isso? Poderia ter dado, depende das frequências. Okay? Então eu preciso ter um método para poder calcular essa representação ótima. Tudo bem? Então agora vamos ver o exemplo. Na realidade eu vou executar o algoritmo de Huffman, justamente. Aliás, essas árvores são chamadas árvores de Huffman, que foi o sujeito que inventou esse tipo de compressão. Como é que a gente faz? A gente começa com uma floresta de árvores binárias. A gente nem definiu o que é floresta de árvores binárias, mas é óbvio, tá? É uma sequência de árvores binárias, tá? Cada uma, e trata cada uma como uma árvore, e o que interessa é o peso ou a frequência que está associada com cada nó. Daqui em diante, nós vamos transformando essa sequência, ela vai diminuindo de tamanho até chegar numa única árvore. E o que a gente faz? A gente pega dois nós de menor frequência. Certo? Pode ter mais de uma solução. Tudo bem, pegue dois que você quiser, mas de tal maneira que os dois sejam o menor e o imediatamente menor. Certo? Bom, quem são os dois menores? São esses aqui, não é isso? Certo? E a gente substitui esses dois por uma árvore que tem na raiz a soma das frequências e as folhas são exatamente essas duas árvores aqui. E repete a mesma coisa agora. Nós vamos repetir exatamente o mesmo passo. Então, opa, aqui faltou alguma coisa. Ah, não, tá. Então, construído isso aqui, agora a gente olha nessa floresta. A partir dessa floresta, nós obtivemos essa. Tá? Vamos olhar para essa floresta. Quais são os dois nós, duas árvores de menor peso? Olhando aqui, quem são? São essas duas, não é? 12 e 13. Tá? Então, eu vou substituir essas duas por uma subárvore com peso soma das frequências, certo? E as duas subárvores, aquelas duas árvores que eu peguei. Então, agora eu estou com uma árvore a menos. Novamente, vou aplicar o mesmo algoritmo. Quem são as duas subárvores de menor peso? São essas duas, não é isso? Então, elas vão formar uma nova árvore, cuja raiz tem a soma das duas frequências, 30, e as subárvores estão aqui. Bom, e obviamente nós estamos convergindo quase, né? As duas menores aqui são essas aqui. Vamos substituir por uma árvore, que é essa aqui, a soma 25 com 30, tá? E finalmente estamos com duas árvores, uma folha solitária aqui, que ficou até o fim, que é natural, né? Porque é quase metade do peso, então todo o resto veio antes, tá? Juntando essas duas, a gente obtém essa árvore final, que é exatamente a árvore que nós tínhamos. Se eu mudasse a ordem aqui de combinar as subárvores, etc., daria uma outra árvore, mas que daria o mesmo resultado na codificação, a mesma economia. Tá? Por que isso é ótimo, né? Vamos tentar ver a intuição. Notem que do jeito que a gente está fazendo, os primeiros a serem colocados dentro de árvores são aqueles que têm menor peso, menor frequência. Por exemplo, como F e E. Mas com esse procedimento, justamente são eles que ficarão mais no fundo da árvore. Certo? Ou seja, mais distância da raiz, ou seja, o comprimento da representação maior. Eles, em particular, têm comprimento 4, a representação, não é isso? Não, 4, isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Tá certo?
Aqueles que têm peso um pouco menor, eles têm a tendência de ter um caminho mais curto. Notem que o A sobrou até o fim, é o caminho mais curto possível. Tá certo? Então, isso. Foi esse procedimento justamente que forçou essa representação de tamanho variável, que dá um mínimo. Tá? Dá para provar que qualquer outra atribuição de codificações que tivesse aquela propriedade de uma letra não ser representada por não ter prefixo igual a outra, tá? Qualquer outra codificação que não fosse uma variante dessa, daria em média arquivos maiores do que esse. Tudo bem? Okay. Bom, vocês vão aprender num curso de algoritmos, análise de algoritmos, que vocês vão ter quando? No próximo semestre? Não sei se é terceiro ou quarto. Muitos alunos choram, tal, mas é um belo curso para quem gosta. É um curso muito bonito e é muito importante, certo? Não é que vocês vão todos analisar algoritmos no futuro, mas é importante entender o que tem por trás. É que nem um engenheiro civil. Se ele quer fazer cálculos de estruturas complicadas, ele não vai, na sua vida profissional, sempre lembrar de todo o cálculo, certo? Vocês que estão sofrendo agora, integral, etc. Tá? Mas ele precisa entender o que tem por baixo. Vocês também vão ter que entender. Mas, de qualquer jeito, vocês vão aprender a noção de algoritmo guloso. O guloso é aquele que toma decisões baseadas em informações imediatas. Tá? Ele não faz um estudo global de todo o problema. Tá? E é isso que nós fizemos. Tá? Aqui a gente olhava sempre os dois, o par de árvores de menor peso, e imediatamente tomava uma decisão. Essa descrição é muito superficial, e vocês vão entender bem melhor quando chegar ao curso, tá? Mas esse algoritmo pertence à chamada categoria de algoritmos gulosos, tá? E o algoritmo, na realidade, nós já vimos, tá? Aqui é apenas uma descrição detalhada, tá? Construa uma floresta de folhas, certo? Cada uma correspondendo a um caractere com a respectiva frequência como seu peso, tá? Enquanto a floresta tiver mais de uma árvore, repita. Procura duas árvores de peso mínimo, construa uma nova árvore, combinando as subárvores T1 e T2 com o peso que é a soma das duas subárvores. Tá? Remova T1 e T2 e insira T na floresta. Certo? E aqui uma observação, se o número de árvores é muito grande, tá? Para não ter que fazer busca quem são os menores, tá? Uma boa ideia é usar fila de prioridades. Vocês lembram da fila de prioridades? É uma estrutura na qual é fácil pegar o maior, né? Mas se a gente inverter os algoritmos, em vez de maior na raiz, nós podemos ter o menor na raiz. Certo? É só mudar o sentido das comparações, quando a gente constrói a fila de prioridades, que nós podemos fazer com que o menor elemento sempre esteja na raiz. E uma vez que a gente remove o menor, aí o segundo menor vai aparecer na raiz. Remove o segundo menor, combina e insere o novo na fila de prioridades. Certo? Então é muito fácil, mesmo no caso de um número grande de caracteres, tá? Fazer uma coisa parecida. Okay? Bom, como já falei, adotadas certas hipóteses, demonstra-se a otimalidade de compressão. Bom, as hipóteses que a gente quer adotar aqui é o seguinte, que cada caractere é representado por um número fixo de bits. Certo? Aqueles métodos que, na realidade, são muito mais usados hoje em dia, os tais métodos usados pelos programas como o Zip, o Enzip, etc., eles são muito mais sofisticados. Na realidade, eles usam uma codificação chamada codificação aritmética, na qual não existe um caractere que é comprimido. Certo? Na realidade, são sequências de caracteres que são comprimidas, tá? Então, aquilo é uma hipótese diferente. Mas dada a hipótese de que cada caractere será representado por um número fixo de bits, dá para demonstrar que essa codificação é a melhor possível. Bom, e aqui os detalhes de implementação. Para cada letra, deve associar a folha correspondente e reconstruir o caminho raiz. Pode ser pré-processado. Pré-processado quer dizer uma tabela, simplesmente. Tá? Algoritmo de descompressão nós já vimos. Percorre a árvore a partir da raiz, seguindo o caminho indicado por bits. Tá? Existem algumas variantes interessantes, que é o seguinte, tá? Aqui nessa explicação, eu supus que a gente tem essas frequências dadas. Certo? Mas nem sempre as frequências podem mudar um pouco dependendo do tipo de texto.
suponham que eu quero transmitir um texto em português, mas é um texto antigo, tá? Sei lá, Luís de Camões que escreveu. Será que a frequência de letras usadas naquela época era a mesma de hoje? Talvez não, depende do vocabulário que ele usava, etc. Tá? Então, às vezes, é interessante, em vez de usar uma árvore fixa, geral, tá certo? Fazer um pré-cálculo da árvore para um dado texto. Isso pode valer a pena se o texto é muito grande. Então, se a gente tem uma obra grande, a gente pré-processa o texto, calcula as frequências naquele texto, faz essa construção, e aí na hora de enviar o arquivo, e aí comprime o arquivo usando aquela árvore. Só que, se a gente mandar esse arquivo para alguém, obviamente nós precisamos também mandar a árvore, mandar a codificação. Certo? Mas se a codificação é muito menor do que o texto, até que vale a pena. Certo? Se a gente pode ganhar alguma coisa. Então isso é uma coisa interessante. E na realidade existe uma variante muito interessante dessa ideia, que é árvores dinâmicas, certo? É interessante que as árvores dinâmicas foram inventadas ou introduzidas. Quer dizer, a árvore fixa foi introduzida por Huffman. Árvores dinâmicas foram introduzidas por 3 pessoas independentemente. Um deles era um brasileiro da COP do Rio, certo? Newton Fowler, infelizmente já falecido. Tá? Mas de qualquer jeito, a ideia das árvores dinâmicas é a seguinte. A gente não usa a árvore inicialmente, a gente supõe que a árvore é a floresta original. Não, desculpe. Inicialmente, a gente constrói uma árvore na qual a frequência de todas as letras é igual. Bom, se a frequência de todas as letras é igual, basicamente todas as letras terão o mesmo número de bits. E a gente começa a processar o texto. Okay? Pega a primeira letra, bom, com isso aqui mudou a frequência daquela letra, certo? Porque não é mais igual, ela apareceu uma vez a mais do que as outras. Tá? A gente dá uma mexida na árvore para refletir de que aumentou a sua frequência. A gente pega a segunda letra e dá uma mexida na árvore, e assim por diante. A árvore vai mudando à medida que a gente está comprimindo o texto. Mas notem que, no início, a primeira letra, vamos supor que era a letra A, eu traduziria usando a sua codificação inicial, sei lá, 000. Pode não ser a ótima, certo? Mas se várias letras A aparecerem logo depois, a minha árvore vai mudar e ela vai usar menos bits para a letra A do que para as outras letras. Aí, a partir daquele momento, eu vou usar menos bits na codificação. Então, no meu texto comprimido, se aqui havia uma letra A comprimida e aqui havia uma letra A comprimida, pode ser que a representação aqui seja diferente daqui. Tá certo? Interessante, né? Pode ser que aqui era grande, sei lá, 3 zeros, mas aqui virou um zero só. Por quê? Porque depois de processar um monte de coisas, o A era tão frequente que virou um bit só. Eu não vou dar os detalhes de como é que a gente mexe na árvore para ela refletir esse fato, certo? Mas dá para fazer isso de maneira relativamente eficiente. Assim que funciona a codificação, tá? E a compressão. E como é que funcionaria a descompressão? Bom, a descompressão a gente faz o seguinte, a gente manda esse arquivo. Junto com esse arquivo, a gente precisa ter também a árvore final. Porque notem que quando chegar no último caractere, certo? Eu vou ter a forma final da árvore. E essa forma final da árvore, na realidade, vai ser ótima para esse arquivo. Só que eu não usei essa árvore o tempo todo. Não faz mal. O meu texto não foi tão comprimido como poderia ter sido. Em compensação, eu não tive que processar mais de uma vez. Okay? Mas aí eu pego essa árvore final e ela vai junto com o arquivo, se eu quiser mandar para alguém. Para quem for decodificar... Desculpe, eu falei bobagem. Eu não preciso mandar a árvore. Eu só mando o arquivo. Certo? Como é que eu vou decodificar? Eu vou usar o mesmo procedimento análogo. Eu sei que a minha árvore inicial é aquela que tem todos os caracteres codificados com o mesmo comprimento, quase todos, certo? E nós precisamos combinar que em alguma ordem, sei lá, 000 corresponde a A, 001 a B e assim por diante, tá? Aí, do outro lado, o que eu vou fazer? Vou pegar primeiro o caractere e decodificar por essa árvore inicial. E aí, usando o valor resultante, tá?
como encontrei um caractere, vou modificar essa árvore, ou seja, vou repetir o mesmo processo dinâmico de construção da árvore que foi usado na compressão. O segundo caractere, mesma coisa. À medida que eu estou andando, essa árvore está se modificando e, portanto, mas está se modificando exatamente do mesmo jeito como foi na compressão. Portanto, o resultado da descompressão vai estar correto. Qual é a grande vantagem desse esquema? Ele parece complicado, tal, mexer na árvore. Em compensação, se o meu texto é muito comprido, eu não vou ter que processá-lo duas vezes, apenas uma vez. Então é uma ideia interessante, pelo menos enquanto o pessoal usava bastante codificação de Hoffman. É provável que o próximo laboratório, próximo quer dizer número 12, né, seja sobre isso, certo? Vocês já viram que tem número 10 e 11 já estão no ar, né? O 11 vocês têm muito tempo para fazer, mas não deixem para a última hora, né? Alguma dúvida sobre a codificação de Hoffman? Tá bom. Então vamos entrar num outro assunto. Esse é um assunto importante. Ele não, às vezes é dado em implementação de linguagens, às vezes é dado em estruturas de dados, mas na prática o que acontece é que ninguém dá esse assunto em implementação de linguagens. Então eu decidi cobri-lo nesse curso aqui. O que quer dizer gerenciamento de memória? Basicamente, nós vamos ver como é que as ideias que estão por trás daquelas funções malloc e free, e também as ideias que estão por trás de coisas parecidas que existem em linguagens que não têm malloc e free. Se vocês pegarem uma linguagem como Java, por exemplo, ela tem o equivalente ao malloc, não tem? Quem sabe programar Java aqui? Quem já programou Java? Até que pouca gente, em geral tem mais. Mas tem aquele construtor new, não tem? O new faz papel de malloc. Ele aloca um pedaço de memória para criar um objeto. Mas não existe free, né? Tem alguém lá por trás, certo? Que anda e limpa as coisas. Tá? Muito conveniente, né? Não precisa usar esse malloc meu para detectar se vocês não esqueceram de desalocar alguma coisa, né? É bem mais simples, é verdade. Tá? Então, o que nós vamos olhar justamente esse tipo de coisas. Tá certo? E aí nós vamos analisar alguns aspectos. O primeiro aspecto importante é o seguinte. Se os pedaços de memória que a gente aloca são de tamanho fixo ou de tamanho variável. Por exemplo, em C, se vocês programam, eles são normalmente de tamanho variável. Cada malloc aloca um tamanho de espaço que vocês mandam alocar. Então, cada pedaço de memória, eu vou chamar esses pedaços de memória agora de blocos ou de registros, eles têm tamanho variável. Certo? Mesma coisa acontece em algumas linguagens como Java, Python e parecidas, C++, certo? Em geral, os registros são de tamanho variável. Numa linguagem como Lisp, lembrem que eu já falei alguma coisinha sobre isso? Isso é verdade apenas em parte. As estruturas básicas de Lisp, na realidade, são células com dois apontadores. O apontador para o primeiro elemento da lista geral e um apontador para o resto da lista. Lembrem que Lisp usa aquelas ideias de listas gerais. Em listas gerais a gente implementa com apenas dois apontadores. Então esse registro tem tamanho fixo. Apenas esses dois apontadores e talvez mais umas marquinhas aqui adicionais. Tá? Na prática não é bem assim, porque existem objetos, por exemplo, como cadeias de caracteres. E elas ocupam tamanho variável. Okay? Mas a parte importante ocupa tamanho fixo. Então esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que eu já acabei de mencionar é se nós temos gerenciamento explícito, ou seja, funções do tipo malloc free, como funciona em C, C++ em parte, Pascal, que é uma linguagem um pouco mais antiga, certo? Ou então, se o gerenciamento é implícito, está dentro da própria linguagem, como acontece em Java, Python e essas linguagens um pouco mais modernas, certo? Ou de nível diferente. Tá? Então, nós vamos olhar um pouco as ideias de implementação disso e um pouco as ideias de gerenciamento implícito. E no caso de gerenciamento implícito, vão aparecer esses termos, que um deles é coleta de lixo. Lixo quer dizer qualquer registro ou bloco de memória que foi criado, mas não pode ser mais usado. Bom, se ele não pode ser mais usado, ele pode ser liberado, não é isso? Mas como a linguagem não tem meios para o programador dizer que pode ser liberado, em geral não tem, o sistema sozinho precisa descobrir esse lixo e liberá-lo, certo?
Então existe a ideia coleta de lixo, existe uma outra ideia também interessante, usada em alguns sistemas, chamada contagem de referências. Tá? Então essa aula e a próxima aula, nós vamos falar sobre essas ideias. Okay? Vamos falar um pouquinho, tá? Sobre gerenciamento explícito. Ou seja, pensem que vocês estão num sistema como C, como linguagem C que vocês estão usando. Pensem no malloc e no free, tá? Como é que a gente poderia implementar isso? Notem que o que eu vou mostrar para vocês não é uma implementação real. A implementação real é muito mais complexa, tem várias ideias adicionais, talvez algumas delas a gente mencione mais tarde, tá? Essa aqui é uma ideia que poderia funcionar, certo? Ela não é a melhor possível, mas funciona e teria alguns problemas, mas digamos ela introduz a ideia básica, tá? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Lembrem que quando eu falei sobre a execução de programas, eu falei para vocês que memória é um bloco contínuo, memória dinâmica, tá? Notem que nós estamos falando apenas de alocação e desalocação de memória dinâmica, tá? Não é da pilha. Na pilha a coisa é muito simples, tá? Sobe e desce conforme nós chamamos e retornamos de funções. Então, alocar e desalocar a memória na pilha não tem problema nenhum. Isso é trivial, em geral, na maioria das linguagens, a não ser que inclua coisas como execução paralela e esse tipo de coisas, que está fora do nosso escopo nesse momento. Tá? Mas em casos simples não tem problema. Mas nós estamos falando de memória dinâmica, ou aquilo que em inglês é chamado de heap. Tá? Lembrem que a palavra heap tem dois significados. Pode ser implementação de uma fila de prioridades, mas também pode ser a memória dinâmica. Então, nesse caso, heap quer dizer memória dinâmica. Tá? E eu falei para vocês que o que acontece é que toda vez que vocês precisam de um bloco de memória, ele é alocado a partir dentro dessa memória dinâmica. Só que eu não falei como é que isso é feito, certo? Então, hoje eu vou querer explicar um pouco. A ideia é a seguinte, vamos supor que ocorreram várias alocações e desalocações, ou seja, várias vezes foi chamada a função malloc e função free. Então eu vou supor que, depois de várias chamadas, a minha memória dinâmica tem essa cara aqui. Esqueçam por enquanto os apontadores. Tem pedaços que estão alocados, isso mesmo, certo? O que quer dizer alocados? Bom, o meu programa tem variáveis que apontam para esses pedaços, certo? Em algum lugar do meu programa tem variáveis que apontam para cá, para esses blocos, certo? Pode ser que na realidade não é necessariamente do programa, pode ser que daqui também eu tenho apontador para cá, e como tenho apontador do meu programa para cá, isso aqui também pode estar em uso. Então eu vou supor que num dado momento, tá, depois que houve várias alocações e desalocações, eu tenho essa imagem da minha memória dinâmica, onde os pedaços achuriados indicam blocos em uso, e os pedaços em branco indicam blocos que estão disponíveis para serem usados. Por que a coisa está meio fragmentada? Porque eu posso ter alocado vários pedaços em sequência, e seria natural inicialmente alocar em sequência, certo? Mas depois posso ter liberado alguns pedaços no meio. Tá? Como é que eu vou organizar agora essa memória para poder implementar free malloc? Eu vou supor que os blocos que estão em branco, ou seja, blocos que estão disponíveis para serem usados, para serem alocados, formam uma lista ligada a circular, por exemplo. Okay? Notem que aqui eu pus uns apontadores que dão essa ideia. Tá? Notem que como esses blocos, eles têm tamanho variável, mas eu vou supor que eles têm espaço suficiente, pelo menos, para um apontador e um número inteiro. Eu vou precisar do número inteiro para indicar o tamanho do bloco. Certo? Bom, isso em geral, vamos supor que existe, tá? E os blocos não são tão minúsculos assim. Vamos supor que cada bloco tem... Na realidade, do jeito que nós vamos trabalhar, mesmo que ele tenha sido liberado de alguma coisa, ele sempre terá espaço para isso, porque mesmo que ele seja alocado, isso vai existir, certo? Então, se a gente olhar os blocos em branco, eles formam uma lista duplamente ligada a circular. E eu vou supor mais uma coisa, que esses blocos estão em ordem de valores dos seus endereços. Então, notem que esse, que está no início da memória dinâmica, é o primeiro elemento da lista. Esse, que é o próximo na memória dinâmica, é o segundo bloco da lista, e assim por diante. E esse, que é o último disponível, é o último elemento da lista, ele aponta novamente para o primeiro.
Além disso, vou supor que eu tenho uma variável da minha execução, que está em algum lugar fixo, tá? Que é apontador para a memória disponível. Então, eu vou supor que em qualquer momento eu tenho essa estrutura. Tá? E como já falei, a convenção que eu vou usar, que cada um desses blocos em branco, certo, vai ter dois campos logo no início. Apontador para o próximo elemento da lista ligada e um número inteiro, que é o tamanho desse bloco. Esse bloco tem um certo número de bytes, então ele vai estar anotado aqui. Eu também vou supor que os blocos que estão em uso, eles têm uma estrutura semelhante. Tem lugar para o próximo, mas ele não está sendo usado, nulo, por exemplo. Tá? Tem lugar para o tamanho, só que quando ele está alocado, se eu tenho uma variável p que aponta para o bloco, na realidade ela vai apontar para o primeiro byte dessa área achuriada aqui. Vai pular esses valores aqui. Porque eu vou querer usar a partir daquele ponto. Mas notem que tem uma sobrecarga, tem um preço adicional, que esses dois campos que sempre vão estar aí. Tudo bem até aqui? Tá. Bom, eu supus que isso aqui é durante a execução do programa, uma situação dinâmica. Tá? Quando o meu programa começa, notem que eu posso inicializar a minha lista disponível dizendo, olha, tem um único bloco de memória, que é toda a memória dinâmica, tá? Como lista circular, aquele apontador aponta para ele mesmo, e o tamanho é o tamanho da minha memória dinâmica. Isso se encaixa nessa convenção, certo? Tudo bem até aí? Bom, uma vez que a gente entendeu isso, agora eu posso falar como é que eu vou implementar malloc e free. Certo? Se bem que com isso aqui já dá para prever, não é isso? Vamos ver. Isso aqui é um esboço de uma função malloc de n. O que quer dizer n? É o número de bytes que eu vou alocar. Quando eu digo esboço, porque eu não vou dar todos os detalhes de programação. Nem vou pedir para vocês implementarem isso. Certo? Hein? Tarefa número 13? Não, dá azar, né? Tarefa número 13 talvez seja uma tarefa ligada a gerenciamento de memória, mas talvez seja opcional para quem não conseguiu entregar outra. Tá bom. Mas vamos ver. Então eu quero alocar um bloco de n bytes, tá? O que eu faço? Assim, eu vou denotar por f o tamanho desses dois campos, tá? Apontador para o próximo bloco e o tamanho, tá? Eles ocupam um certo número de bytes. Esse número de bytes eu vou denotar por f, tá? Porque esse é o mínimo que eu sempre preciso. Notem que se eu quero alocar n bytes, eu vou precisar na realidade de n mais f, não é isso? Eu preciso ter n para guardar aquelas informações aqui e mais, desculpe, f para guardar essas informações e mais n aqui. Certo? É isso que eu estou querendo alocar. Então, o primeiro passo do meu algoritmo vai ser o seguinte: procurar naquela lista disponível o primeiro elemento, ou então o elemento de tamanho mínimo, talvez seja melhor não pegar o primeiro, daqui a pouco eu comento, tá? Mas algum elemento, tá? Cujo tamanho é maior ou igual a n mais f. Tá certo? Ele é candidato para ser usado. Tudo bem? Aí eu removo esse elemento P, eu removo ele da lista disponível. Lembre, tirar de uma lista ligada, eu preciso ter o predecessor, etc. Todos aqueles detalhes de manipular listas ligadas, mas vocês já estão cansados de saber como é que faz isso, não é? Eu removo aquilo da lista disponível. Então eu tenho uma área, certo? Apontada, que eu chamei de pet, certo? Que tem espaço suficiente para aqueles dois campos. Tá feio isso aqui, né? Tem espaço suficiente para aqueles dois campos, que ocupa f bytes, e mais n bytes para aquilo que eu preciso. Desculpe, tem mais do que n. Na realidade está sobrando aqui. Porque eu falei maior ou igual. Bom, se o que sobra é maior do que f, que se for menor do que f, não adianta tentar usar depois, porque o mínimo é f. Tá certo? Mas vamos supor que esse bloco é maior do que f. Bom, se ele é maior do que f, a gente diz o seguinte: olha, vamos quebrar esse bloco em dois. Esse vai ser o alocado, e esse aqui vamos chamar de Q. A gente reinsere na lista.
Tá certo? Usando, só que reinsere na lista e põe aqui o seu tamanho. Notem que a inserção dele, na realidade, vai no lugar de pé. Porque a ordem na lista vai ser dos endereços, e ele fazia parte de pé, certamente é aquele lugar que tem que inserir. Tá certo? E esse aqui? Esse aqui, eu ponho o novo tamanho dele, no caso seria n mais f, é o tamanho do bloco, tá certo? E devolvo o apontador para este endereço aqui, o primeiro byte, logo depois desses dois campos. Esse é o valor devolvido por malloc. Está claro isso? Isso está compatível com o malloc que vocês estavam usando, não é? Eu recebo de volta um endereço, um apontador, para uma área de n bytes que eu posso usar à vontade. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Bom, o que está escrito aqui é exatamente isso. Quebrar em dois, tá? Uma P1 é esse aqui, não é isso? E uma P2, que é essa aqui. Essa de tamanho n mais f, e outra com o que sobrar, se houver sobra suficiente. Suficiente para poder alocar depois, separadamente. Tá? Okay? Inserir P2 na lista disponível, se nós achamos o suficiente, tá? E devolver P1 mais F, ou seja, início dessa área mais F. Alguma dúvida até aqui? Então, notem que esse esquema é relativamente simples. Se a gente olhar o nosso... Vamos supor que nós começamos, tá? E alguém está pedindo 200 bytes. O que a gente faz? Bom, de cara, vamos supor que essa área é bem maior do que 200 bytes. De cara, a gente achou uma área desse tamanho, tá? É única. Pega um pedaço dela, que corresponde a 200 e tantos bytes necessários, tá? Quebra em dois pedaços. Ok? Devolve, quer dizer, esse será o apontador a ser devolvido, tá? E aí a gente põe aqui o novo tamanho, que será o tamanho antigo menos tamanho que foi desdobrado, tá? E põe aqui, faz a inserção nessa lista, tá? Bom, vai continuar sendo um único elemento. Então, no início, na realidade, enquanto não houver um free, a gente vai alocando pedaços, se for sempre alocando, quer dizer, se for alocação natural, vai alocando desse jeito, um depois do outro. Só que pode acontecer que aí no meio, alguém, por exemplo, libera esse pedaço aqui. Certo? Aí ele também vai entrar na lista ligada, certo? E aí a lista vai ficar algo assim. Okay? Aí da próxima vez pode ser que ele que seja pego. Tá claro isso? Bom. Diga. Por quê? Porque quando você der free, como é que eu vou saber o tamanho dessa área? Note que free simplesmente vai me dar esse endereço. Free só tem argumento que é apontador, não tem tamanho. E é bom que não tenha tamanho, porque se você errasse aquele tamanho, ia dar uma confusão. Suponha que você desse tamanho maior do que é verdadeiro. Se ia liberar umas coisas, tá? Para poder achar na lista o que é disponível naquele momento. Como é que eu vou saber onde achar um pedaço de memória? Vamos supor que eu estou nessa situação e alguém pede pedaço de memória. Suponha que esse primeiro aqui não é suficiente. Aí eu preciso pular para o segundo que está livre. Esse é aqui. Como é que eu vou achá-lo? Poderia... Sim, o último livre. Quando eu quero alocar, malloc. Eu tento esse. Não deu? Eu sigo esse apontador, tento esse, e assim por diante. Ok. Agora, veja bem, a pergunta dele tem um certo mérito. Suponha que eu não tivesse esses apontadores. Eu poderia usar um outro esquema. Eu poderia convencionar que, em vez de endereço do próximo, aqui tem uma marca que diz se está ocupado ou está livre. E tem o tamanho. Aí eu poderia fazer o seguinte, começo aqui, olho a marca. Se está ocupado, eu vejo o tamanho e pulo para o próximo. Olho a marca, vejo o tamanho, se está ocupado, pulo para o próximo, etc. Até achar um vazio e eu tenho o tamanho dele. Então daria para fazer. O problema é o seguinte, o tempo que vai levar isso. Vai ser menos eficiente do que ter essa lista. Porque com essa lista, eu só verifico blocos que estão disponíveis. Sem essa lista, eu teria que percorrer a memória, às vezes a memória toda, para achar o que está disponível. E como no começo a tendência é ir ocupando assim,
eu estaria andando a memória inteira até achar um pedacinho aqui no fim. Desse jeito, eu vou achá-la logo no começo. Entendeu? Então é questão de eficiência. Nesse caso, questão de eficiência. Bom, mais uma coisa. Como já falei, esse é um esquema que poderia ser usado. Ele é muito simples, na realidade, bem mais simples do que realmente está sendo usado. Tá? Mas ele dá uma boa ideia do tipo de problemas que a gente tem e como é que a gente resolve. Uma observação importante é o seguinte. Eu falei, quando a gente precisa de um bloco, a gente procura aí algum bloco vazio de tamanho suficiente. E aí podem existir várias políticas de que bloco pegar. Eu poderia simplesmente, vamos supor que esse bloco não deu, mas esse aqui dá. Eu poderia pegar esse. Mas será que é uma boa ideia? Talvez seja melhor procurar o primeiro bloco que... Pode ser que já existe um bloco de tamanho justo que eu quero. Quem sabe é melhor pegar aquele do que quebrar esse em dois e ficar com dois menores. Aí quando eu precisar de um bloco grande, talvez não ache mais. Então nem sempre é uma boa ideia quebrar os blocos. Na realidade, esse tipo de alocação, se a gente pegar o primeiro que serve, ele tem uma tendência a fragmentar a memória em blocos pequenos. Depois de muita alocação e desalocação, se os blocos forem de tamanho variável. Se forem de tamanho fixo, claro que não há problema. Qualquer bloco serve, porque não precisa nem quebrar. Certo? Então, esse esquema tem alguns problemas. Mas nós não terminamos o esquema ainda. Por quê? Eu preciso falar como é que faz... Eu falei como é que faz malloc. Certo? Bom, o free também não é muito difícil. Tá? Dá para imaginar. Como é que a gente faz o free? O que eu vou dar... Notem que free nos dá um apontador para o primeiro bloco, para o primeiro byte, depois daqueles F bytes. Não é isso? Então, o que a gente faz? A gente, na realidade, calcula onde é que está esse cara. É só subtrair F desse aqui. Depois, procura na lista disponível em que lugar esse apontador deveria estar se a lista está em ordem crescente de apontadores. Notem que nós supusemos que eles estão em ordem crescente de apontadores. Okay? Daqui a pouco vai ficar claro por que eu quero ordem crescente. Tá? Até agora não havia justificativa. Podia inserir em qualquer lugar. Tá? No próximo passo é que vai ficar claro. Suponhamos, tá, que nós temos a seguinte situação. Esse bloco que eu vou querer liberar agora, esse bloco ele estava ocupado. Tá? E eu estou querendo liberá-lo. Acontece que o bloco adjacente aqui já estava livre. Puxa, uma boa ideia seria juntar os dois blocos. Porque aí se eu, no futuro, precisar de blocos maiores, vou ter mais chance de achar, não é isso? Então o negócio, quando eu insiro alguém aqui, o negócio é olhar os dois blocos adjacentes, esse e ver se dá para juntar. Se der, faz deles todos um único bloco. Ou então o único bloco desce ou desce, o que der. Se nenhum dos dois vizinhos estiver livre, bom, paciência, vai assim mesmo. Tá? Mas então, se possível, a gente junta com um predecessor e sucessor. Mas notem que da maneira como nós projetamos esses blocos, tá? Certo? A minha lista era assim. Vamos supor que esse que está sendo liberado. Tá? A minha lista estava assim. Se esses dois estavam disponíveis, os dois vizinhos, ela estava assim. E eu achei o ponto de inserção. O que é um ponto de inserção? Como esse apontador fica no meio entre este e este, certo? Eu tenho em mãos essa posição e essa posição. Ok? Aí eu posso olhar quem é esse, se está livre ou não. Bom, ele está livre, tá? Que está na lista. Tá certo? E aí eu insiro convenientemente naquela lista. Então, a ordem de apontadores é conveniente por causa desse passo aqui. Certo? E aí eu modifico a lista, etc. Bom, como já falei, tudo isso aqui apenas é uma implementação extremamente simples, tá? Simplificada do esquema malloc e free, mas funciona. Na realidade, dá para fazer o seguinte. Se vocês quiserem, se vocês declararem junto com o seu programa um arquivo qualquer, sei lá, deem o nome que quiserem, pode ser meu malloc, tá? .h, não precisa nem do .h, porque esse já vem. Sim. Meu malloc.c e colocarem essa implementação, certo?
o programa vai usar as suas funções. E vai funcionar também. Claro, se o programa estiver certo. Tá bom? Então dá inclusive para substituir. Tanto assim que diferentes versões de implementações de C têm maneiras diferentes de implementar essas coisas. Ok? Vou fazer mais um comentário. Não, esqueci. Tudo bem. Problemas que essa manipulação acarreta. Em primeiro lugar, na realidade eu nem respondi ainda. De onde é que surgiu aquele bloco inicial de memória, né? Quer dizer, eu empurrei com a barriga o problema original, né? Quer dizer, quando eu dou malloc, eu expliquei de onde é que eu pego memória, tá? E de onde é que meu programa pega. Bom, o buraco está mais embaixo. O meu programa, quando o sistema operacional lança a execução do meu programa, ele normalmente me dá uma área de memória conveniente. Se o meu programa precisar alocar mais, aí depende, eu posso dar diretivas para o meu programa, para ele alocar mais inicialmente, ou então existem, na realidade, funções de nível mais baixo em C que me dão mais memória dinâmica, em segmentos separados. Tá? Então eu posso aumentar a memória dinâmica, só que com isso aqui a minha alocação, desalocação fica mais complicada um pouco, porque agora não é tudo sequencial. Mas na realidade é assim que funciona. Ou seja, o programa quando começa a ser executado, ele pede ao sistema operacional, na realidade quando vocês incluem aquele arquivo standardlib ou malloc.h, aquilo já faz com que seja incluída uma memória dinâmica. A partir daí fica por conta do programa. Tá? Então, como já falei, existem operações em C, inclusive, que vocês podem pedir mais memória dinâmica. Tá? Fragmentação, aquilo que eu já falei. Se houver muitas chamadas de malloc e free, depois de um certo tempo, se for usado esse esquema um pouco ingênuo que eu mostrei para vocês, existe a tendência de produzir muitas áreas pequenas, fragmentadas. Então pode acontecer uma situação assim. Existe bastante memória disponível, certo? Mas mesmo assim, eu não consigo alocar o bloco que eu quero. Se eu quero alocar um bloco que é maior do que todos esses blocos disponíveis, eu não vou conseguir alocar. Apesar de que talvez a soma do tamanho o número de bytes disponíveis seja mais do que suficiente. Então essa fragmentação é um problema sério. Por isso que tem que usar, em geral, esquemas mais sofisticados. Tá aqui? E é justamente, nós vamos olhar... Bom, segundo lugar, também tem esse problema. De que, eu já falei, nós estamos usando uma lista ligada, não é isso? Então a gente tem que fazer busca nessa lista ligada aqui. Se a gente fez muito malloc e free, o que vai acontecer com essa lista? Tem muitos pedacinhos, tá? E a lista é comprida. Se a lista é comprida, leva tempo para alocar. Então a operação de alocação começa a ficar cara. Na hora que vocês têm centenas ou milhares de pedaços de memória disponíveis, a operação começa a ficar cara. Então tem um problema de eficiência também. Como é que a gente resolve esses problemas? Existem esquemas mais sofisticados de alocação de memória, okay? Que é chamado blocos com marcas de fronteira e blocos conjugados. Okay? Nós vamos olhar os dois métodos, mas eu acho que eu vou deixá-los para a próxima aula, para não ter que correr agora no finzinho. Tá bom? Quem quiser, pode fazer perguntas.